Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer a presença de todos aí que estão acompanhando, tá. O meu nome é Fernando Honorato Fernandes, sou um dos consultores técnicos aqui da Hanna Brasil, né. Hoje vamos falar sobre eletrodos pH, né, sobre os cuidados, sobre o operacional, uma pequena introdução sobre o assunto, sobre a nossa linha de produtos também, tá? A apresentação estimada mais ou menos em 1 hora, aproximadamente. E ao final da apresentação, nós vamos responder algumas questões aí que estão sendo enviadas, tá? Então, ao final, a gente já lê as perguntas e eu já passo as respostas, tá? Que eu tiver. Tá ok? Mais uma vez, obrigado pela presença de todos. Vamos iniciar? Vamos lá. Bom, aqui o tema que nós vamos abordar, né, sobre nessa apresentação, nessa, esses slides, é mais uma coisa. Ao final, esse vídeo vai ser disponibilizado no YouTube e nós vamos disponibilizar também o PDF da apresentação. Então, todo esse conteúdo que nós vamos passar aqui, nós vamos disponibilizar para consulta em vídeo ou no arquivo do documento digital também. Bom, inicialmente nós vamos falar sobre aplicação, vamos falar rapidamente sobre algumas aplicações, sobre o uso da análise do pH, né, sobre a análise pH, em aonde que é aplicado esse tipo de análise, né. É claro que é uma análise muito ampla, então pode ser aplicado em diversos segmentos, mas nós vamos falar de alguns. Depois vamos falar sobre pH, uma introdução, né, sobre esse parâmetro. Depois vou apresentar alguns eletrodos específicos, da Hanna, né, que nós disponibilizamos para todo o Brasil. Depois cuidados vai entrar armazenamento, limpeza, calibração dos eletrodos, né, naturalmente junto com os equipamentos. Algumas soluções Hanna, algumas soluções que nós fornecemos, e ao final uma apresentação breve da nossa linha de equipamentos para este tipo de parâmetro, o pH. Bom, em questão de aplicação, os parâmetros para análise pH acredito que seja o mais amplo, né? O que mais se aplica em diversos segmentos muito variados, né? Produção industrial, segmentos diversos, praticamente toda indústria, seja na linha de processo, inline, online, em controle de qualidade, laboratórios, né? Muito aplicado esse controle desde a matéria-prima até o produto acabado e durante o processo também, né? Então, é amplamente aplicado nas indústrias, nas pequenas, médias e grandes indústrias. Controle de qualidade, né, de matéria-prima e produto acabado, laboratórios de controle de qualidade, acompanhamento de reações químicas também aplicado em laboratório, né, sistema de tamponização, acompanhamento de catalisadores, acompanhamento de reações, titulações potenciométrica, do mais variado tipo, tudo usa como indicador um eletrodo pH. Sim, claro, a titulação, no caso, tem outros indicadores, né? Mas para titulações ácido-base, né, com reações ácido-base, costuma usar usa, né, os eletrodos pH. Controle biológico, né, em estações de tratamento, controle de oxidação e redução, né, ele não mede a oxidação e redução, mas como a oxidação e redução tem uma sensibilidade com a variação do pH, né, o pH também para esse tipo de aplicação, seja num tratamento, ou seja numa reação, o pH se aplica em
em alguns monitoramentos dessa natureza. Pré-tratamento de superfície, água de tratamento, né, estação de tratamento de água, de efluente, clínicas também, clínicas diagnósticas, né? Então, análise do sangue, análise de saliva, enfim. O pH também, em análise clínica, né, mostra muitas coisas, né, referente a diversas doenças. Então, nós temos eletrodos também que podem ser aplicados para esse fim. Bom, mais algumas aplicações, né? Alimentos, então em frigorífico, frutas, agricultura, abatedouros, né? Enfim, praticamente todos os segmentos de alimentação aplica também análise pH. Pesquisa e ensino, institutos de pesquisa, né? Aplicações parecidas com laboratório, também engenharia, até na construção civil se usa bastante. Desculpe. Até na construção civil se usa bastante relacionado a cimenteira, né? Análise de cimento, indústria química também. Indústria química também usa bastante no controle de qualidade, estações de tratamento, laboratório e linha de controle, biologia, microbiologia, né? Acompanhamentos em laboratório também, medicina, embalagens, tanto na superfície quanto nas tintas. O pH também é controlado, né? Tanto na tinta quanto até nos pigmentos mesmo, nos solventes, né? Tudo isso também acompanha a análise do pH, que é muito importante para esse fim, e muitos outros. Bom, aqui uma pequena ilustração sobre algumas faixas de análise de pH aplicado a alguns produtos, né? Vinagre, 2,9, Coca-Cola, 2,5, saliva humana, em condições normais, né? Entre 6,5 e 7,4, água natural, 7, né? Pode ser um pouco mais ácido, um pouco mais alcalino, dependendo do tipo da água. Água do mar, mais alcalina, né? 8, e cloro, bem mais alcalino, na casa de 12, na escala pH. Bom, aqui a escala básica aplicada ao pH, né? O potencial hidrogênio iônico, é uma definição básica, né? Uma escala de 0 a 14, sendo que pode ter valores menores ou maiores do que esse, em algumas situações. O 7, o neutro, abaixo de 7 é ácido e acima de 7, alcalino. Quanto mais abaixo de 7 for a indicação do pH, mais ácido é. Então, quanto menor o valor na escala, mais ácido se encontra o meio, né? E quanto mais alto o valor do pH, mais alcalino é este meio, sendo que 7 neutro, né? Quanto mais ácido é o meio, maior a concentração de H+, né? Podemos definir aqui como forma iônica, né? É do hidrogênio, a atividade hidrogeniônica. Então, quanto mais ácido for o meio, maior a concentração do íon H+, ok? E quanto mais alcalino, meio que o inverso, é maior a concentração do íon OH-. Maior a concentração do íon OH-, né? Indica uma escala no pH, um valor maior, né? Estado mais alcalino. E o neutro seria meio que a estabilização entre os dois, o H+ e o OH-. Então, o neutro seria a equalização entre os dois, tá? Entre as duas atividades iônicas, ok? Bom,
aqui uma definição, né? pH igual menos log da atividade iônica, H+, ou íon hidrônio, né? H3O, ou o íon H+. Nós estamos definindo aqui, geralmente se define o íon H+, né? Que é o íon hidrogênio iônico. Então, podemos definir aqui que, em referente a essa escala do pH, de 0 a 14, esse valor é adquirido pelo logaritmo negativo, né, da atividade iônica do íon H+, né? E também se aplica a este tipo de medição a equação de Nernst, no qual é relacionado o potencial, né, no qual é visualizado o potencial da atividade iônica relevante, né? O que nós vamos ver com um pouquinho mais de detalhes. Só um minutinho. Desculpe, a renite está meio atacada hoje. No qual é aplicado, né, um potencial, uma referência potencial, e através desse estímulo, vamos dizer assim, dessa referência potencial, o eletrodo de pH ele capta um potencial observado, tá? E a partir desse potencial observado, que o eletrodo capta e passa para o aparelho, é a partir desse potencial observado que é convertido lá na escala do pH, né, entre 0 e 14. Então, a matriz da medição é o potencial, né? Esse potencial adquirido pelo eletrodo. Então, a função do eletrodo é justamente capturar, né, captar este potencial no meio em que está sendo medido. Aqui uma aplicação nós chamamos de meia célula. Aqui nós podemos observar uma ilustração de dois eletrodos, um eletrodo de referência e um eletrodo, podemos definir ele como indicador, né? Um referência e um indicador. Entre os dois, um medidor, né? Um milivoltímetro, que ele mostra a escala em que mostra o valor que está sendo adquirido dessa solução. Então, aqui nós podemos observar a referência, em que ele aplica uma corrente constante, um potencial constante, né? Determinado um potencial, e o indicador, ele vai capturar esse potencial proporcional, no caso do pH, né? Proporcional à atividade iônica do íon H-, o íon H-, desculpa, do íon H+ no meio, né? Então, quanto maior a atividade iônica do íon H+, né, do potencial, no caso do hidrogênio iônico, maior esse potencial. Então, o eletrodo vai capturar esse potencial, e esse potencial que o eletrodo capta no indicador, ele é passado para o equipamento. E o equipamento mostra o valor. Então, basicamente, é assim que funciona um pH-metro, né? É como se fosse esses multímetros, né? Esses milivoltímetros para medição de tensão elétrica, por exemplo, residencial. Ele capta, né, a diferença de potencial em uma tomada. No caso de um pH-metro, ele observa a diferença de potencial dentro da solução. Só que essa diferença de potencial é estabelecida em relação à atividade do íon H+, né? Então, esta é a base de funcionamento de um medidor de pH, independente de qual seja, independente do tipo do eletrodo, né, do equipamento. Ele capta o potencial, envia esse potencial para o aparelho, e o aparelho converte esse potencial na escala que nós conhecemos do pH, né? Que a escala padrão é de 0 a 14. Então, podemos dizer dessa maneira. Então, todo o eletrodo é configurado desta maneira. Ele tem uma referência e um indicador. Referência envia o sinal, o indicador recebe um sinal potenciométrico proporcional à atividade do íon H+, e passa para o aparelho que apresenta para nós o resultado. Ok? Bom, este aqui é o eletrodo combinado, né? Amplamente aplicado no mercado, inclusive aqui na Hanna nós fornecemos tanto o eletrodo meia célula,
O eletrodo meia célula, que nós falamos no mercado, é o eletrodo que a referência e o indicador são separados. Você usa duas unidades. Você usa no aparelho um eletrodo de referência e um eletrodo indicador. Só que hoje, assim, amplamente aplicado, visualizamos mais o combinado. O eletrodo combinado seria a junção desses dois eletrodos, em que a referência, o indicador, está em um corpo só. Este aqui é um eletrodo de uso padrão que nós fornecemos, HI1110B. E aqui nós podemos observar, né, a referência, que é esse ponto de cerâmica, e o indicador, que é o bulbo, que é uma membrana delgada, revestida de uma membrana delgada, né, sensível ao íon H+. Então, aqui é aplicado o potencial de referência, e o bulbo, que podemos colocar como indicador, ele coleta este potencial proporcional à atividade do íon H+. Okay? E daqui ele passa para o aparelho, passa para o equipamento, e o equipamento mostra o valor. Então, basicamente, é assim que funciona um eletrodo pH. Então, você que tem um eletrodo aí no laboratório, na produção, enfim, se você observar bem, você vai conseguir verificar esses dois pontos, a referência e o indicador. Aqui em destaque nós podemos ver, né, a referência e logo abaixo o indicador, que nós chamamos aí o bulbo, né, o bulbo do eletrodo. Referência, indicador. Aqui, conforme tínhamos visto, né, o pH 7 neutro. Quanto menor na escala do pH aqui, né, na menor da escala, mais ácido é, e quanto maior o valor aqui na escala pH, mais alcalino é, ou básico. Aqui podemos observar que o eletrodo, quanto mais ácido é, maior a quantidade do íon H+. E quanto mais alcalino, a maior a quantidade do OH-. Então, o que acontece? Quanto mais ácido é o meio, aquele potencial que o eletrodo capta, quanto mais ácido é o meio, maior é o potencial, mais positivo é o potencial. Okay? Quando é neutro, ou seja, está neutralizado, né, a questão da quantidade de H+ com a quantidade de OH-, o potencial fica zero, fica próximo a zero. Ou seja, está neutralizado, né? Positivo ou negativo, neutraliza e fica próximo a zero. Então, falando sobre esses potenciais, observem que quanto mais ácido, mais positivo vai ficar esse potencial, essa milivoltagem. E quanto mais alcalino, mais negativo, né? Porque vai ficar um ânion aqui. Vai ficar esse ânion hidróxido aqui, o OH-, em que ele vai ficando mais negativo. Então, quanto maior o valor na escala do pH, mais alcalino, mais negativo é o potencial do pH, né? E quanto maior, mais ácido, né? Ou seja, menor o valor do pH na escala, maior a quantidade de H+, maior o potencial. Ok? Tentei passar aqui na ilustração o seguinte. Em condições normais, a 25 graus Celsius, cada escala pH tem uma diferença de 59,16 milivolts a 25 graus entre os pontos. Ou seja, do 7 ao 6, 56,16. Do 6 ao 5, 56,16. Do 5 ao 4, 56,16. E assim vai somando, né? Tanto que o pH, o 4, por exemplo, ele tem um potencial de 177 milivolts. Se o seu aparelho tem a escala milivolt, você tem lá um range, né, uma mudança, um change da escala de medição do pH, você tem essa opção pH e milivoltagem, você pode observar isso, tá? Você vai ver que se você colocar num padrão 4, por exemplo, de pH, e colocar na escala milivoltagem, se o eletrodo estiver legal, ele vai estar próximo a isso, próximo a 177 milivolts. Né? Do 7 ao 4 tem 1, 2, 3 pontos. E do 7 ao 10 tem 1, 2, 3 pontos também. Né? Então,
Então, observe que o 10 é o inverso do 4, e vice-versa. Enquanto o 4 tem 177 milivolts, o 10 tem menos 177 milivolts. Então, podemos concluir que na medição do pH, né, com o eletrodo, quanto mais alcalino for, mais negativo é. Também obedecendo, só que a escala inversa em negativo, né? Do 7 para o 8, menos 56,16 milivolts. E assim vai, por escala. Ok? Então, este valor de potencial a 25 graus. Aqui a gente já consegue observar como é importante a compensação da temperatura, né? Para uma análises mais precisas, é importante essa compensação justamente por causa dessa alteração na natureza da atividade iônica, alteração desse potencial em relação à temperatura. Aqui, relacionado à temperatura, nós podemos observar até melhor, né? A compensação da temperatura fornece o pH real da medição. Ou seja, quando você mede o pH, potencial hidrogênio iônico, e a temperatura, se você tem um equipamento que já é equipado com esse sistema ATC, né, compensação automática de temperatura, ele já te entrega o valor convertido, né, da pH e temperatura. Aqui nós podemos observar, tirado da nossa literatura, a relação entre temperatura e esse potencial hidrogênio iônico do pH. Então, aqui a referência a 25 graus, 59,16. Tá? Aqui está 56,16, está errado, tá, pessoal? É 59,16 a 25 graus. Aqui está certo, aqui está errado, tá? Só para deixar a correção. Aqui está certo. 25 graus, 59,16. Você pode verificar que quanto aumenta a temperatura, aumenta o potencial. Então, essa diferença aqui na escala, por escala, vai acompanhar meio que essa tabela, tá? Pode ver que quanto menor a temperatura, né, vai diminuindo esse potencial, ok? Então, aqui já fica bem ilustrado a questão da relação entre a medição do pH e a temperatura. Você que tem um equipamento que já tem essa escala milivoltagem, escala pH, se você pegar um padrão 7, 4, se tiver o 10 também, pode até verificar aí o que acontece. O pH 7, neutro, né, pH neutro, o potencial dele é 0 milivolts. E a tolerância seria mais ou menos 25 milivolts, né, que nós indicamos. Então, se você tem um eletrodo, pegou o padrão 7, ele está entre menos 25 e 25, dentro dessa faixa de leitura na escala milivoltagem, né, isso já indica que está legal, né? Só que é importante ver o 4 também, porque quando o eletrodo quebra ou fica em curto, ele tende a 0. Então, se você verifica só o potencial 7, pode ser que ele esteja em curto, né? E aí você vai achar que está tudo bem, só que, na verdade, ele está quebrado. Então, por isso que é sempre bom verificar o 4 ou o 10 também. O 4, ele vai estar 177 milivolts, também com uma tolerância de mais ou menos 25, né? Para baixo ou para menos. O 10, que é o inverso do 4, né? No mostrador milivoltagem, no pH-metro, ele vai mostrar, tem que mostrar no padrão 7, quando você mede o padrão 7, menos 177 milivolts, também com uma tolerância de mais ou menos 25, para baixo ou para cima, com média no valor de referência, tá? Então, pH 7, 0, 4, 177 positivo milivolts, né? E o 10, menos 177 positivo milivolts. Aqui na HANA, eu vou passar daqui a pouco em relação ao cálculo do slope. O cálculo do slope, ele vai mostrar a porcentagem, né, de eficiência do eletrodo. Então, através de um cálculo simples, que eu vou passar aqui, você consegue ver se o eletrodo está legal ou se ele não está legal. Tá?
Quando esse valor, esse resultado dá acima de 96%, indicamos que é um eletrodo praticamente novo. Ou é um eletrodo novo, né, ou, enfim, é um eletrodo que está em excelentes condições de uso. Acima de 90%, já indica que é um eletrodo, já é um eletrodo que é bom estar acompanhando, né, mas também é um eletrodo que tem uma condição muito boa de uso. Né? É bom estar fazendo com mais frequência esse slope, para estar acompanhando para ver se não abaixa, não vai para baixo de 90%, mas é um eletrodo que pode ser usado tranquilamente, acima de 90%. Abaixo de 80%, né? Abaixo de 80%, ou seja, abaixo de 89%, né? Igual a 89%, abaixo disso, ele já necessita de uma limpeza. Já necessita de uma limpeza um pouco mais específica, tá? E porque o slope está baixo, ou seja, aquela diferença dos potenciais já não está tão legal, e se fugir muito desse 80%, provavelmente não vai nem aceitar a calibração. No caso dos nossos equipamentos, eu tenho um sistema de verificação do slope, ele muitos já calculam até automaticamente essa porcentagem, né? Então, podemos determinar assim, acima de 90%, o eletrodo está legal, está ótimo. Abaixo de 90%, o eletrodo já precisa de uma atenção especial, né? E acima de 90% o eletrodo está legal, abaixo de 90% o eletrodo precisa de uma atenção especial, e abaixo de 80%, o eletrodo já precisa de uma limpeza específica ou até substituição. Porque abaixo de 80%, provavelmente ele não vai nem aceitar a calibração, tá? É bem provável isso. Aqui o cálculo do slope, né, do eletrodo pH. Então, você tem o seu pH-metro. O seu pH-metro mede a escala em milivoltagem. Você coloca na escala milivoltagem, prepara lá, coloca num becker um padrão de pH 4, no outro becker um padrão de pH 7, coloca ali um upset com água destilada ou deionizada. Né? Aí você mede o padrão do pH 4, anota o valor de milivoltagem, limpa com água, mede o padrão do 7, limpa também com água deionizada, né, e coleta o valor da milivoltagem. Com esses dois valores em mãos, você aplica esse cálculo aqui e você consegue achar essa eficiência, né? Você consegue achar essa eficiência do eletrodo. Então, você faz a milivoltagem do pH 4 menos, né, dentro do parênteses aqui, a milivoltagem do pH 7. Então, se for um valor negativo, você vai, né, aqui menos com menos vai dar mais, vai somar. Se for um valor positivo, menos com mais vai dar menos, ok? Dividido por 1,7748. Com este cálculo, você consegue achar a porcentagem de eficiência do eletrodo. Tá? Aqui uma indicação do offset, né, o padrão 7, e o slope, né, o 4, 177 milivolts, e o 10, menos 177 milivolts, e o 7, o 0, né, que é o offset. Ok? Aqui, né, conforme nós vimos, o indicador, que é o bulbo do eletrodo, a referência, que é o ponto de referência que vai aplicar o potencial, e o corpo do eletrodo, que nós falamos que é o corpo dele de forma geral, né? Que seria o corpo, podemos dizer que é acima da referência e abaixo, nós chamamos isso aqui de boné, né? Mas é abaixo da tampa superior do eletrodo. Então, essa parte aqui nós dizemos que é o corpo do eletrodo. Aqui são os tipos de bulbo, né? Bulbo, que é o indicador do eletrodo. Então, aqui os tipos de bulbo. Basicamente, nós fornecemos em três formatos. Os esféricos, os cônicos e os planos. O esférico, né, uma esfera é o ideal para líquidos, né, porque uma esfera é o que tem a maior cobertura, né, de área de contato em um líquido. Então, em líquidos, geralmente se aplica esse tipo de eletrodo.
e é o eletrodo mais convencional em uso geral para laboratório, né? Para alguns processos inline também, mas este aqui, o formato, né, físico dele favorece muito para a leitura de líquidos. Os cônicos, eles são muito indicados para sólidos e semissólidos, né? Então, essa ponta cônica, ele tem uma área de contato com o meio, né, semissólido melhor do que um esférico, por exemplo. E o plano para superfícies, né, basicamente. Também para sólidos, tem um bom desempenho, e para superfície, né, como pele, couro, né, enfim, superfícies planas, esse aqui trabalha melhor. Por que ele trabalha melhor? Porque tanto a referência quanto o indicador, eles ficam na mesma superfície, na mesma base. Então, ele consegue fechar aquele circuito numa superfície plana, entendeu? Medindo diretamente, com os dois contatos diretamente na superfície. Um outro ponto muito importante é a referência. Como nós tínhamos visto anteriormente, a referência aplica o sinal e o indicador recebe, proporcional à atividade do íon H+. E ele recebendo esse sinal, ele manda para o equipamento. Então, também é importante se atentar aos tipos de referência, né, ou tipos de junção. O sistema, essa questão da referência, a gente fala muito junção, né? Então, a junção a gente pode dizer que tem a ver com um tipo de referência. Então, nós temos referência a um ponto de cerâmica, né? Essa ilustração aqui, ele mostra, esse pontinho aqui, é os eletrodos mais comuns que nós encontramos aí no mercado, né? É o mais comum, todo esse tipo de junção nós fornecemos. Então, aqui, um ponto cerâmica, esse aqui é 3 pontos cerâmica. 3 pontos cerâmica, você aumenta o contato com a solução. Então, em semissólidos, por exemplo, né? Requeijão, queijo, emulsões. O que acontece? Se você usa um eletrodo com um único ponto de cerâmica, há um risco maior dele entupir. Ou seja, de formar um biofilme, alguma coisa que cubra essa referência. E aí não vai conseguir fechar o contato. Isso pode gerar problemas. Com 3 pontos de cerâmica, em vez de um pontinho, ele tem 3. 3 pontos na circunferência forma meio que uma pirâmide, um triângulo, né? Então fica 3 pontos separados. Aqui nós temos uma ilustração. 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos. Entendeu? E assim ele consegue ter uma resposta mais rápida, né? Junto com essa ponta cônica, ele consegue ter uma resposta mais rápida nesses semissólidos. Nós temos faixa microporosa, que a referência, na verdade, é uma faixinha, é uma fitinha, você consegue repor essa fitinha, essa fitinha ela avança para dentro do eletrodo, no sistema eletrolítico dele, e você consegue renovar a área de contato dessa fitinha quando ela está saturada de sujeira, enfim, ela já está desgastada, você consegue puxar ela, cortar o excesso e ela fica renovada. Só que é muito aplicado em análises laboratoriais e em estações de tratamento, de efluente, principalmente. Tá? Então, ele tem um desempenho muito legal para esse tipo de fim, para esse tipo de aplicação. Junção aberta. Junção aberta, logo acima do bulbo, ele tem uma abertura. Isso aqui é para medição em sólidos. Esse tipo de eletrodo é muito aplicado em frigoríficos, para medição em carne, principalmente. Né? Então, o que acontece? Essa configuração de eletrodo ela é bastante usada para este fim. Por quê? Porque como ele é aberto, ele tem um contato direto com a amostra que está sendo medida, no caso, um sólido ou semissólido. Né? Esse tipo de eletrodo para líquidos já não é tão interessante, porque o uso dele contínuo em líquidos, né, contínuo, logicamente, para calibrar você vai usar os padrões líquidos, né? Mas para uso contínuo, ele acaba tendo infiltração. Isso pode contaminar o gel eletrolítico interno. Né? Então, por isso que ele é mais aplicado para esta linha de produtos, né? Carnes, embutidos, enfim, este tipo de aplicação.
E aqui, poros de PTFE, é este aqui, que é muito usado em linha, né, em que você tem um indicador, e essa parte branca aqui seria a referência, que é este polo. Essa referência ela é muito interessante, porque ela tem uma excelente área de contato com o meio. Então, e é plana. Então, a retenção de sujeira para análise em linha é bem menor. Entendeu? Então, consegue usar, e também para análise em semissólidos ele é muito interessante, né? Em aplicação em processo de produção de cerveja, por exemplo, né? A análise do mosto, o acompanhamento da fermentação, esse tipo de eletrodo tem uma configuração bem interessante. E o sleeve, que é uma capa, em que essa capa você consegue destacar ela, e ela tem meio que uma junta esmerilhada de vidro, tem uma excelente área de contato também. Esse tipo de eletrodo é muito usado na produção de vinho, no controle de qualidade de vinho, né? Também em titulações, né? Devido à sua boa performance de resposta, né? Resposta rápida, ele é muito aplicado também em titulações potenciométricas. Então, aqui nós vemos a referência, né? Vemos aqui primeiro o indicador, a referência, e agora vamos ver o tipo de corpo. Todas essas configurações de eletrodo que eu estou passando é os eletrodos que nós disponibilizamos aqui na HANA. Tá? Bom, material do corpo. Nós temos materiais de vidro. Vidro é interessante na questão da limpeza. Né? O vidro é fácil de limpar, fácil de desinfectar, né? Mas ele, fisicamente, ele é um pouco mais sensível. Se der alguma pancada, alguma coisa, ele está sujeito mais à quebra, né? Nós fornecemos também eletrodos plástico, né? PVC, também de PVDF, que seria um PVC industrial, titânio, aço inox e resina. Resina para aplicação de alimentícios, por exemplo, a indústria alimentícia também é meio que exigido por norma, né? Então, resina, nós também fornecemos esse tipo de eletrodo. Conexão. Aqui são os tipos de conexão que nós fornecemos, junto com os eletrodos. Conexão é o conector que você vai conectar o eletrodo ao aparelho. Né? Você tem um aparelho, o milivoltímetro, o aparelho que vai te apresentar o valor, e nós temos também os conectores, que é o terminal do eletrodo, que você vai fechar a conexão entre o eletrodo e o aparelho, ou seja, o potencial que o eletrodo captou, e ele vai demonstrar aqui o valor no aparelho. Tá? Nós temos a conexão BNC. Conexão BNC é uma conexão meio que padrão, né? Basicamente, todos os eletrodos com esta conexão são compatíveis com os equipamentos que têm esta conexão BNC, porque ele basicamente tem dois contatos, né? Basicamente tem dois condutores. Um condutor do indicador e aqui um condutor da referência. Um para cada configuração do eletrodo, né? Dois fios, um indicador e uma referência. Então, são dois condutores só. Então, é padrão, né? Basicamente é padrão esse tipo de conexão. A conexão DIN, ele já tem mais condutores. Então, muitas vezes, de um fornecedor para outro, de um fabricante para outro, né? Ou até do mesmo fabricante, equipamentos diferentes, às vezes ele usa meio que sondas específicas, porque geralmente os eletrodos com conexão DIN, ele já tem mais funções. Ele tem a temperatura acoplada ao eletrodo e tudo mais, então ele necessita de mais condutores para possibilitar que esses dispositivos funcionem. Digital, né, que é da nossa linha ET, são eletrodos digitais, ele vem com esse pino de 3,5 milímetros, né, igual a esses de celular mesmo, né, similar, e ele já vem com temperatura acoplada, ele é um eletrodo digital, né, resposta mais rápida, e Bluetooth. Nós possuímos eletrodos Bluetooth também, que eles mandam um sinal Bluetooth direto para o smartphone ou para o tablet, né? Disponibilizamos no Apple Store, no Google Store, né? Play Store.
E você consegue baixar um aplicativo da HANA, gratuito, ao qual você conecta a esses eletrodos, né, esses eletrodos Bluetooth. Aqui algumas aplicações específicas dos eletrodos. Assim, logicamente, para um eletrodo funcionar, é importante ter o aparelho, porque é o aparelho que vai fornecer o potencial de referência e é o equipamento que vai receber o potencial, né, referente à atividade de hidrogênio iônico e vai apresentar para o operador. Mas quem vai ter o contato com a amostra, com o meio, é o eletrodo. Por isso que, muitas vezes, a seleção do eletrodo que você vai usar é mais importante até do que o próprio equipamento. É claro que o equipamento também, a eletrônica do equipamento é importante. Por quê? Porque vai interferir na precisão eletrônica dele, casas decimais, enfim. Né? É claro que é um dispositivo importante. Mas o eletrodo na aplicação direta, né, prática, ele é importante. Então, quando você vai selecionar um eletrodo, é importante você imaginar qual a melhor forma de eu fechar esse contato entre a referência e o indicador. Então, a ideia é sempre essa, é área de contato. Né? Qual a melhor configuração para esse tipo de aplicação que feche esse contato? Então, sempre pensar dessa maneira. Né? Por isso que a nossa equipe de consultoria técnica está à disposição para ajudar nisso também. Tá? Então, aqui alguns eletrodos. Nós fornecemos dezenas de tipos de eletrodos diferentes aqui na HANA, mas eu destaquei alguns em especial para a gente dar uma visualizada. Aqui a aplicação do eletrodo para carne, né? Ponta cônica e junção aberta. E esse tipo de eletrodo ele vai equipado com uma faca de perfuração. Então, em frigoríficos, tanto para medição da carcaça, né? Logo pós-abate, pós-refrigeração. Então, a medição da carcaça, quando sai da câmara de refrigeração, e também para análise na esteira de controle de qualidade das peças já cortadas. Então, aplica-se muito esse tipo de eletrodo, tá? Esse tipo de eletrodo para análise de carnes. Iogurte, por exemplo, aqui, né? Tripla cerâmica, ponta cônica, queijo, né? Corpo aqui de aço inox, né? Junção aberta, ponta cônica. Aqui cerveja para acompanhamento de fermentação, corpo de titânio, junção de PTFE, né? Vinho, referência sleeve. Aqui um bulbo arredondado, ponta arredondada. Solo, tripla junção, ponta cônica. O solo você usa, né, um molde que você fura a terra e coloca o eletrodo. Né? Eletrodo para leite, aqui ele está bem claro, não sei se você consegue observar, mas aqui já é um eletrodo de resina, inclusive este eletrodo aqui de carne também ele é resina, tá? Aplicado para a indústria de alimentos, um tipo de resina específica para esse tipo de aplicação, né? Com proteção e bulbo, e a referência microporosa, ok? Aqui mais alguns eletrodos para semissólido, para biotecnologia, né, em um formato já para tubos NMR, análise de superfícies, com a base dele plana, entendeu? Nós temos outras configurações para análise de pele, né, couro, cabeludo, enfim. Aplicação para alimentos também, eletrodos de resina com ponta cônica, junção aberta. Penetração de queijo com corpo de aço inox, análise de pele e couro, análise não aquosa, né, quando você vai usar eletrodos em meio em álcool, né, análise de álcool, álcool um pouco mais assim, acima de 70%, vamos colocar assim, ou até em solventes orgânicos, né? Ou seja, não aquoso seria meios que não tem água ali, né? Ou se tem é muito pouco. Então, muitas vezes você tem que usar um eletrodo específico para isso.
porque a solução interna muda, primeiramente, né? A solução interna, geralmente, no mercado, depende da aplicação. Mas para análise em álcool, geralmente usa o etanol com cloreto de lítio, na casa de 2 molar. Né? Então, a solução interna tem que ser trocada ou tem que ser fornecida com essa solução interna já no eletrodo não aquoso. Muito aplicado para controle de qualidade de combustível, para análise em álcool, para titulação não aquosa, né, TAN, TBN, essas coisas. Tem que usar um eletrodo especial, porque internamente também, a configuração interna, a separação das câmaras internas do eletrodo tem que ser reforçada, porque não é um meio aquoso, né? Então ele tem que ser preparado, ele tem que ser fabricado já meio que para esse tipo de uso. Análise em banhos galvânicos também, nós fornecemos um eletrodo específico, e fornecemos também eletrodos de processo, para aplicação em linha. Então, nós temos aqui eletrodo de PVDF, PVC, vidro, né? Já com rosca, configuração ideal para algumas aplicações inline, né? Aplicações de processo. Umas observações aqui. Esses eletrodos que são configurados com esta válvula lateral, para você adicionar ou remover a solução eletrolítica, é importante, quando você for usar, você deixar ele um pouco aberto, né? Por quê? Porque ele não tem um respiro superior. Então, quando ocorre essa troca iônica, para captar esse potencial, ocorre uma osmose internamente aqui no eletrodo. Então, se isso aqui está sempre fechado, pode ocorrer o quê? Uma dificuldade dessa osmose, porque forma um vácuo dentro do eletrodo e ele começa a ter dificuldade. Isso pode influenciar principalmente na resposta, na velocidade de resposta do eletrodo. Né? E outra coisa, não deixar acumular bolha de ar dentro do bulbo do eletrodo. Aqui dentro do bulbo, aqui na câmara, né, no corpo, tem uma solução, quando é dupla junção, e internamente, aqui no bulbo, ele tem uma outra solução. Então, o que acontece? Toda aquela questão da referência, indicador, internamente na solução eletrolítica, que é uma solução meio que saturada de sal, de alta condutividade, ela conduz esse potencial para aplicar pela referência na solução. Então, se você deixa o eletrodo virado para cima ou na linha horizontal, essa solução ela sai do bulbo. E aí o que acontece? Pode sair da referência. E aí ele não vai conseguir aplicar na solução. Por isso que o eletrodo pH, ele tem que estar, assim, no máximo 45 graus, no máximo, tá? Ou 90 graus. Então, é importante o posicionamento do eletrodo, né? Sempre observar isso também. Alguns cuidados. Calibração. Calibração é fundamental, né? Quando você vai trabalhar na escala pH, porque a calibração ela converte a milivoltagem na escala pH, 0 a 14, né? Padrão. Então, ele vai pegar o potencial que o eletrodo está captando, está informando para o aparelho, e quando você confirma a calibração, ele vai linkar esse potencial ao valor da escala. Vamos supor, vai 5 milivolts, está dentro? Tá. Quando você confirma, você está falando para o equipamento, ó, 5 milivolts do potencial que o eletrodo está captando corresponde a pH 7. Aí você mede lá. Dá 100 no pH 4, dá 172. Você vai lá e confirma. Milivolts, 102 milivolts, você confirma. Aí ele vai ligar essa milivoltagem ao pH. É claro que eu estou falando um pouquinho mais em relação à milivoltagem e pH, mas geralmente, quando você já calibra no pH, ele nem aparece a milivoltagem. Você só confirma e ele vai mostrando os valores, né? Mas em relação à matriz, é assim que ele vai trabalhar. Tá? Limpeza. O principal motivo de limpeza é a questão, primeiramente, a limpeza em si mesmo, que é tirar resíduos, né, para não ter, principalmente, risco de contaminação das amostras, né, do meio que está sendo medido, e também a questão de você desobstruir a parte externa, a parte física externa, da referência e do indicador, deixar eles livres para meio que ter um contato, né? Só que você imagina assim, uma ilustração, né? Imagina uma frigideira, né? Fritou ali um ovo, ou uma carne, colocou um pouco de óleo, fritou e tal.
Depois vai limpar essa frigideira. Se você limpar ela só com água, sem um sabão, por exemplo, limpar só com água e bucha, não vai conseguir limpar direito. Vai ficar uma meleca lá, não vai ficar legal, né? Agora, se você usa um detergente, por exemplo, aí você consegue fazer uma limpeza eficiente. Então, essa solução de limpeza que nós nos referimos é justamente isso. É uma solução, né, em que ele vai dissolver, é um solvente, basicamente, que vai dissolver aquele resíduo. Ele vai atacar com mais eficiência aquele resíduo. E, basicamente, nós temos dois tipos de limpeza, soluções de limpeza que nós fornecemos aqui na Hanna. Limpeza geral é para usos gerais, né? Resina, uso geral, proteínas inorgânicas e alguns óleos de gordura, e limpezas específicas. Limpeza específica, limpeza ácida, alcalina, sangue, vinho, enfim. Nós temos uma lista de aplicações de soluções, né? Em alguns casos, como sangue, por exemplo. Não é só limpar, tem que limpar e desinfectar, né? Então, são soluções aplicadas para esse fim, né? Para esse tipo de aplicação, ao qual, enfim, algumas aqui é um banho ácido, né, pepsina, tiureia, aí vai depender do tipo de aplicação mesmo. Limpeza padrão. Como essa limpeza? Passa água, depois da análise, né, passa a água destilada no eletrodo, né, deixa, de preferência, em agitação, a solução, o eletrodo na solução, por uns 30 minutos, basicamente, depois limpa com água destilada e deixa na solução de armazenamento. Solução de armazenamento para condicionar o eletrodo. A limpeza profunda, basicamente, é a mesma coisa, só que você vai deixar 15 minutos o eletrodo. E, geralmente, a limpeza profunda ela é um pouco mais agressiva ao eletrodo, principalmente ao bulbo. Porque o bulbo do eletrodo, que é a ponta dele, né, o indicador, ele não é um vidro, somente um vidro. Na verdade, ele é uma membrana. Ele é meio que revestido por um gel, né, como se fosse um filtro que vai interagir com a atividade iônica do íon H+. Então, ele é muito sensível. Por isso que ali é bom evitar papel, enfim, muitas coisas abrasivas na ponta do eletrodo, porque isso gera desgaste, gera ranhuras, e essas ranhuras, ali, onde tiver aquela ranhura, onde tiver aquele desgaste, ali já não vai ter mais aquela interação potenciométrica que é tão importante para a análise. Tá? Depois, água destilada e solução de armazenamento. Né? Solução de armazenamento, que é o cloreto de potássio 3 molar. Que nós fornecemos aqui na Hanna também. Armazenamento. A solução de armazenamento ela é basicamente para condicionar o eletrodo. Né? Então, quando você coloca na solução de armazenamento, que é no cloreto de potássio, que é uma solução quimicamente muito similar ao que está dentro do bulbo, o eletrodo fica estável, fica condicionado. Vamos dizer que ele fica descansando, entendeu? Então, nada de armazenar com água, né? Assim, se você coloca com água, ele está tendo uma atividade, mesmo com o eletrodo desconectado do aparelho, ele está tendo uma troca iônica com a água. E uma troca iônica, ele vai descarregando, vamos dizer assim. Seria como se fosse uma pilha. Se tivesse um equipamento com pilha, você guarda ele ligado. Está guardadinho ali, mas está descarregando, entendeu? Então, por isso que armazenar sempre com a solução de armazenamento adequada para o eletrodo. Tá? Claro, nos eletrodos não aquosos, eletrodos que não vão trabalhar com água, aí já seria um outro tipo de solução, mas é também importante uma solução de armazenamento. Além de condicionar o eletrodo, ele mantém o eletrodo hidratado. Então, o bulbo, né, a membrana, ela tem que estar hidratada, só que não com água. Você pode medir a água, normal. Agora, para armazenar o eletrodo sempre ao final do uso, é uma solução específica, tá? Porque aí, além dele proteger o eletrodo, hidratar o eletrodo, quando você usar, ele vai estar pronto para trabalhar. Okay? Aqui, as soluções que nós fornecemos aqui na Hanna, né, diversos pontos de solução padrão para calibração, tem soluções com cor indicativa, soluções milesimais, né, com certificado, que tem 3 casas decimais, né, tem sachê, muito usado para campo, e padrões com garrafa FDA, padrão americano. Soluções de limpeza também não fornecemos aqui, e solução de armazenamento dos eletrodos também. Aqui alguns equipamentos que nós
tipos de pH-metros que nós fornecemos aqui na Hanna, né? Nós dizemos esses pH-metros de bolso, né? Os pocket, são equipamentos portáteis, bem portáteis, né? Calibra com excelente resolução. Temos pH-metro desse tipo com uma casa decimal, 2 casas decimais, tá? Então, pH-metros de bolso. pH-metro portátil. pH-metro portátil é aquele que tem um eletrodo, né? Porque o de bolso ele tem um eletrodo acoplado, né? O eletrodo ele é acoplado no aparelho. Agora, o portátil, o eletrodo é separado. Então, você consegue aqui segurar o equipamento e fazer a medição, né? No portátil. Nós temos também uma linha bem grande, inclusive linha para aplicações específicas, né? Nós temos a linha Food Care, que é específico para a indústria de alimentos. Aí, na Food Care, nós temos equipamentos para aplicação em carne, né, em frigoríficos, equipamentos de aplicação em laticínios, enfim, em vinho, cerveja, tal. Então, tem várias aplicações desses pH-metros, né, específico Food Care, que atende a norma HACCP. Nós possuímos também pH-metros mais robustos, né? pH-metros para análise em campo, seja controle ambiental, seja estações de tratamento, né? Fornecemos também equipamentos de bancada. Geralmente, equipamentos de bancada são equipamentos que são ligados na energia, ligados na tomada, né? São ligados na tomada diretamente. Então, ele trabalha mais fixo. Só que geralmente são equipamentos com software mais equipado, né? Com gráficos, enfim, temos modelo com duplo canal, ou seja, consegue trabalhar com 2 eletrodos simultaneamente, né? Ele divide a tela no meio e trabalha com os 2 simultaneamente. Então, nós fornecemos também esse tipo de pH-metro. O eletrodo Edge, o equipamento Edge é um equipamento digital, né? Muito popular, excelente custo-benefício. Este equipamento, ele mede o sinal, mede o valor do pH, né? Mede o pH, a escala, converte digital e já manda para o equipamento convertido digitalmente. Então, ele tem uma resposta bem rápida, né? É um equipamento com bastante recurso, e ele é meio equipamento híbrido. Você pode usar ele tanto como bancada, como portátil, só que portátil para uso interno, né? Não é externo, porque ele se assemelha a um tablet, né? E ele vem com uma moldura também, que você pode usar ele fixo numa parede. Então, laboratórios ou locais de controle de qualidade, com espaço reduzido, esse equipamento aqui, ele é bem interessante para esse tipo de aplicação, né? Porque ele pode trabalhar numa moldura na parede, né, como indicador. E ele, no pH, ele trabalha até em 3 casas decimais. O Halo, né, que é o equipamento Bluetooth, que ele você faz a medição e ele manda um sinal direto para o celular, né, você baixa o aplicativo. O aplicativo é bem completo, tá? Registra dados, visualização, gráfico, mostrador de condição do eletrodo. E nós temos várias configurações de eletrodo, né, para aplicações diversas, também nesta linha Bluetooth. Também equipamentos multiparamétricos, equipamentos que além de medir pH, medem outros parâmetros, né? Nós temos equipamentos que, por exemplo, o nosso multiparâmetro de campo, usado muito em monitoramento ambiental, por exemplo. Esse aqui, ele mede pH, mede o potencial do pH também, né? Temperatura, condutividade, oxigênio dissolvido, salinidade, turbidez, enfim, mede diversos parâmetros. E nós temos alguns de bancada que mede também mais de um parâmetro, né? pH, temperatura, condutividade, oxigênio dissolvido, né? Então, nós fornecemos também esse tipo de equipamento multiparamétrico, tanto portátil quanto bancada. E também equipamentos de processo inline, né? Equipamentos inline, em que o aparelho ele fica direto na linha de produção e esse aparelho ele é equipado com relés,
né, que ele pode acionar ou desacionar bombas. Tem modelos até que pode trabalhar com 2 bombas ligadas simultaneamente. Mede o pH lá no meio, lá na produção, e o próprio aparelho controla o acionamento das bombas para dosagem, né? No caso, pH para dosagem ácida, dosagem alcalina, e também temos modelos que fornecem saída analógica de 4/20, 0/20. Então, nós temos também essa linha para pHmetros, essa linha de processo, né? Processo industrial, para automação de controle para este parâmetro. E alguns outros eletrodos que nós fornecemos, né? Fornecemos também eletrodos potencial de óxido redução, eletrodos de íon seletivo, né? Amônia, nitrato, cloreto, fluoreto, e eletrodos fotométricos, né? Eletrodos fotométricos são eletrodos que captam a absorção da luz, muito usado principalmente para titulação automatizada, titulação automática, só que por indicador de diferença de cor. Bom, pessoal, inicialmente aqui, finalizando a apresentação, né, este é o meu nome, Fernando Donato Fernandes, consultor técnico, telefone, esse telefone também WhatsApp, e o meu e-mail. Agora eu vou pegar alguns questionamentos aqui e já vou passar para vocês. Bom, Estela Pinheiro, tenho grande interesse nos medidores para produtos cárneos. Como vimos, nós temos uma linha bem interessante para este tipo de aplicação, para leituras em carne, tanto na carcaça quanto no controle de qualidade também da peça. Possível receber material do curso e certificados? Nós fornecemos, nós vamos disponibilizar o vídeo, nós vamos disponibilizar o slide de apresentação. Certificação não, né? Certificação, pode mandar um e-mail, eu direciono para o marketing, a gente encaminha assim um certificado. Um certificado sim. Deixa eu ver mais aqui algumas perguntas. Olá, bom dia. Essa pergunta é do Tiago Castro. Gostaria de saber se o pH varia com a temperatura e, caso positivo, devo medir a temperatura da solução concomitantemente à medição do pH. Ok. Bom, como podemos observar ao longo aí da apresentação, a temperatura influencia sim na medição do pH, então tem que ser... tem algumas aplicações, isso claro que interfere muito na questão de precisão de análise, né? Precisão, exatidão da análise. Então, é interessante sim, se o eletrodo e o equipamento já tem esse sistema automático, igual os nossos, a maioria tem, automático de compensação de temperatura, você vai só medir, o próprio equipamento compensa. Agora, se você não tem essa compensação, vamos supor, geralmente o pessoal usa muito a 25 graus, aqui no Brasil, em outros países 20, aqui geralmente 25 graus Celsius, aí você já mede o pH 25 graus Celsius, né, na configuração do aparelho, e mede a temperatura da mesma solução que você está medindo. E aí, com esses dois valores, faz uma correção, né? Uma correção o ajuste do valor do pH em relação à temperatura que foi adquirida no meio. O potencial, aqui é a pergunta da Bianca Pacheco. O potencial entre os pontos 56,16 e 59,16 no site tem as duas informações. Tá? Aqui, no caso, na escala, estava 56,16, mas o normal é 59,16. Tá? Dos pH 7, por exemplo, ao 4, tem 3 pontos.
Você pegar o 177 e dividir por 3, ele vai dar 59,16, tá? Então, ácidos, quanto mais ácido, você vai somando 59,16, e quanto mais alcalino, é o inverso, mais negativo, menos 59,16, tá? Mas realmente foi um erro na digitação na escala. Aqui uma pergunta do Jorge Pavan. Solicita informação sobre quais condições podemos inserir um eletrodo em uma rede hidráulica. Qual o limite de velocidade de fluido? Bom, isso tem que estudar a aplicação, porque nessa velocidade de fluido vai ter, se ele for ligado direto a uma rosca, por exemplo, né, uma tubulação, se for o caso, tem que verificar também a questão da pressão do eletrodo. Com certeza é um eletrodo de processo, né, tem que ser um corpo mais resistente, geralmente o PVDF é o material mais resistente para esse tipo de aplicação, mas também a configuração do eletrodo, a questão da junção, da referência, do indicador, ele tem não só o corpo do eletrodo, como os sensores, né, os 2 pontos, ele tem que aguentar uma certa, uma certa pressão. E essa pressão, nós temos eletrodos aí que pode trabalhar até 6 bar, né, até 8 bar. Então, aí tem que ver a aplicação para a gente poder selecionar o melhor eletrodo para esse fim. Mas há possibilidade sim, né? É importante informar a pressão que vai ser aplicada contra o eletrodo nessa instalação. Bom, perguntou aqui, Cleise, bom dia. Para fazer análise pH em carne bovina, qual o indicado? Né? O indicado no nosso código é o UFC 2323, tá? E, Cleise, entre em contato com a gente aqui na HANA, e nós podemos mandar uma cotação para você também na questão do eletrodo para aplicação, para análise de carne diretamente, né? O eletrodo e o equipamento também. O mesmo equipamento, a pergunta da Gabriela Eustáquio. O mesmo equipamento pode ser utilizado com mais de um tipo de eletrodo? Sim. Sim. O BNC ele pode usar com praticamente o equipamento equipado com a conexão BNC, ele pode usar qualquer eletrodo que tenha uma conexão igual, pH, BNC. Né? O DIN, ou o digital, nós temos várias configurações de eletrodo, né, para aplicação naquele equipamento específico. Mas pode usar vários tipos de eletrodo sim. Tá? Ponta cônica, né? Isso vai depender muito da conexão que ele está trabalhando, das funções que aquele eletrodo tem, mas pode usar mais de um tipo de eletrodo em um equipamento. Afirmativo. Alcinda Nogueira. Tem algum eletrodo específico para frutas? Sim, para penetração, tanto para o suco quanto para a medição direta, seja da polpa, né? Nós possuímos sim eletrodos para esse tipo de aplicação. Uma pergunta da Cristiane Sardanha. Bom dia, gostaria de saber se devo secar o eletrodo após cada uso. O corpo do eletrodo você pode secar com papel higiênico macio, né? Evitar coisas muito abrasivas. Agora, o bulbo do eletrodo eu não costumo indicar, né? Eu não costumo indicar porque, como eu mencionei, o bulbo ele é revestido de uma película, ele não é só um vidro, ele é revestido de uma membrana ali, né? Podemos dizer quase como se fosse um gel. Então, se você começa a raspar muita coisa ali, ele acaba tendo problema, ele pode gerar problemas, né?
pode gerar ranhuras e pode até danificar o eletrodo. Então, o ideal é passar um líquido. Se for passar um papel higiênico, só dar uma apalpada, não raspar, só para tirar o excesso, entendeu? Mas, geralmente, a solução de limpeza e a água, elas têm que meio que bastar para fazer a limpeza da junção e do indicador, da referência do indicador. José Soares. Todos os eletrodos são com solução interna KCl? Existe algum gel ou outro, algo diferente? Com certeza, tá? Tem eletrodos diferentes, com soluções internas diferentes. Quando o eletrodo tem eletrodo com prata, cloreto de prata, solução de cloreto de prata interno, tem solução com cloreto de potássio, né? Tem solução com cloreto de lítio. Ele mencionou aqui também se existe gel. Sim, tem alguns eletrodos que essa não é uma solução, não é um líquido, né? É um gel eletrolítico, que tem a mesma função, conduzir a corrente elétrica, né? Para poder aplicar e poder receber, né? Em câmaras separadas. Mas tem vários tipos, igual eletrodos que são de plástico, por exemplo, corpo de plástico, geralmente corpo industrial, eles usam gel eletrolítico, né? Aqueles eletrodos para carnes, por exemplo, com leitura junção aberta, também é um gel eletrolítico. Então, tem sim, tá? Não dá para trocar. Se tem um com soluções, tem que colocar gel. Não, ou é um ou é outro. Mas quando é gel eletrolítico, na verdade, você raramente tem eletrodos que você troca esse gel, né? Ele é fixo. Mas solução eletrolítica tem alguns eletrodos que você consegue trocar essa solução. Você consegue fazer essa troca. Fernanda Sangali. Acabei perdendo alguns momentos da apresentação e talvez eu pergunte algo que já tenha sido falado. Preciso verificar o pH em um produto oleoso. Qual seria o eletrodo mais indicado e quais as recomendações neste processo para a limpeza, por exemplo? O eletrodo mais indicado em produtos dessa natureza, eu indicaria, inicialmente, eu não sei exatamente qual é o produto, né? É importante dar uma verificada, uma avaliada. Inclusive, nós temos um laboratório aqui na Hanna, né? Um laboratório de controle de qualidade, e também um laboratório de consultoria, né? Que faz um teste, faz teste de algumas amostras que eles enviam. Então, também é possível fazer alguns testes internos aqui na Hanna, tá? Mas, para esse tipo de aplicação, soluções oleosas, coisas desse tipo, geralmente, um eletrodo que costuma trabalhar muito bem, primeiro, o corpo de vidro, se for em laboratório, né, porque é fácil de limpar, é mais fácil de limpar, ponta cônica e tripla junção, né, porque vai ter uma cobertura legal, potencial ali na medição desse tipo de amostra. Vamos para algumas perguntas. O armazenamento com cloreto de potássio, KCl, é questionável? É questionável. Ele fica muito instável na hora do uso inicial, pois sempre fica um resíduo do mesmo na hora da leitura. Para longos períodos fazemos isso, mas o uso diário é complicado. Deixamos condicionados em água, já que é um instrumento de leitura diária. Essa é uma pergunta do José, um levantamento do José Soares. Sim, o cloreto de potássio ele vai deixar, geralmente quando você recebe um equipamento novo, um eletrodo novo, ou enfim, o eletrodo fica um tempo parado, ele vai formar aqueles sais em volta, porque a gente sempre tem um respingo, a água evapora e fica um salzinho ali, né? Então é sempre bom passar uma água destilada para tirar, destilada ou deionizada, não água de torneira, né? Passar uma água destilada para remover esse sal. A função de você usar o cloreto de potássio é justamente da interação química entre a solução que está dentro do bulbo e o externo, né? Para que o eletrodo fique em repouso, em condicionamento. Tanto que quando o slope está muito fora, aquela questão da porcentagem, aquele slope que foi mencionado, quando ele está muito fora, a gente deixa condicionando em um becker, coloca ali dependendo do becker, né? Coloca ali um nível
que cubra pelo menos uns 5 centímetros da ponta do eletrodo, e deixa condicionando de um dia para o outro para tentar recuperar esse eletrodo. Tá? Mas a solução de armazenamento ela é importante justamente por causa disso, por causa desse condicionamento. Quando você coloca em água, ele acaba tendo um desgaste maior. Tá? Cristiane Sardanha. Olá, gostaria de saber se há uma faixa de variação dos valores lidos pelo pH-metro das soluções padrões. Né? Tem uma variação. Né? Tem a variação do equipamento, tem a variação da solução, né? Que isso vai depender do tipo do fornecedor, né? Da solução, tem a variação. Só que tem uma questão importante que é a variação da temperatura. Né? Porque aquele valor que vem estampado geralmente no rótulo dos padrões é a 25 graus. Então, se você tem um equipamento que já faz a conversão automática, ele vai ler o padrão e já vai fazer a conversão. No ato da calibração, você está fornecendo aquele valor, vamos supor, 7,01 a 25 graus. Tá? Então, quando você vai calibrar, aquele valor que está aparecendo é uma referência a 25 graus. Agora, se você for validar, medindo este padrão novamente, vamos supor, o padrão está a 18 graus. Aí pode dar diferença nos resultados. Pode dar, não, com certeza vai dar, porque ele vai compensar. Agora, se você tem uma compensação manual, ele vai medir desculpe, um padrão a 25 graus. Você vai medir sem a compensação de temperatura e seta manualmente para 25 graus, vai dar um valor próximo disso. Né? Só que para aquela temperatura o valor medido não é o real. Entendeu? Tiago Castro, também gostaria de saber qual é a solução indicada para o armazenamento do eletrodo. Né? O indicado para o que nós indicamos aqui, né, é o cloreto de potássio, 3 molar, né, que é a solução indicadora. Nosso código é o 70300. Essa seria a solução que nós aqui da HANA, né, recomendamos para armazenamento. Terminou de usar, finalizou o uso, limpa com água, coloca num recipiente ou em um becker com esta solução e deixa ele condicionando. Aí, quando você for voltar a usar, limpa ele com água, né, faz a calibração e medição. Bom, André Bernardes, ele fez a seguinte pergunta. A operação dos eletrodos, bem como os cuidados de limpeza e armazenamento, também se aplicam para os eletrodos de íon seletivo fornecidos pela HANA? Bom, o eletrodo pH ele não deixa de ser um íon seletivo, porque ele é seletivo à atividade iônica do H+, vamos dizer assim. Certo? Então, ele, de certa forma, é um íon seletivo também. Só que o hidrogênio, ele é meio que um elemento único, né? Ele é diferente de todos os outros. Então, o eletrodo consegue captar ele de um modo, seguindo a equação de Nernst. Agora, os íons seletivos, eles têm um tipo de membrana diferente. Então, a forma de uso do eletrodo é parecido. Você vai medir, com base em potencial também, né? Ele vai pegar um íon seletivo de cloreto, por exemplo. Ele vai pegar o potencial do íon cloreto ali, né? E esse potencial vai passar para o equipamento. Como ele é um ânion, quanto mais negativo, mais cloreto vai estar naquele meio. Né? Só que você tem que tamponar aquela amostra com uma solução que nós chamamos de solução ISA, né? Para favorecer a leitura daquele cloreto, tirar alguns interferentes. Mas, no geral, o uso é parecido. Se você for medir só em milivoltagem, só o potencial e plotar a curva manualmente, um equipamento que mede milivoltagem ali resolve, consegue trabalhar.
Agora, se você já quer que o equipamento converta o potencial para miligrama por litro, ou porcentagem, ou mol por litro, aí tem que ter um equipamento específico para calibrar, para fazer a curva e fazer essa conversão. Aí você já mede lá, ele já converte automaticamente, né? Mas os cuidados também são, assim, a questão da limpeza, a área de contato, é igual, né? É igual. Só que o íon seletivo usa umas soluções um pouco diferentes para limpeza, porque ele é um pouco mais sensível, né? Dependendo do tipo de membrana. E basicamente é isso. Aí o íon seletivo, só o de sódio. Os outros, geralmente, eles não são armazenados em cloreto de potássio. Você limpa e armazena ele seco, né? Os íons seletivos. Os eletrodos de íon seletivo. Raíssa Nagaoka. Desculpa se eu mencionei errado o sobrenome, tá? Qual é a frequência recomendada de calibração para um pH-metro de bolso? Isso depende muito do tipo de aplicação. Se você usa uma amostra um pouco mais agressiva, vamos dizer assim, definir dessa maneira, você pode ter uma tendência a descalibrar, vamos dizer assim, o pH-metro. Como que eu sei se o meu pH-metro está calibrado ou não? Eu tenho uma solução padrão, né? Vamos supor, pH 7 e 4 eu meço, o 7 e o 4. Claro que entre um e outro eu limpo com água. Como se fosse uma amostra. Eu meço esses padrões e verifico se os valores estão dentro ou fora. Se tiver fora, calibro. Se tiver dentro, eu posso manter. Mas, geralmente, o pessoal calibra uma vez por dia, pelo menos, né? No começo das análises, no começo do uso, você calibra, usa, né? Ao longo do dia é interessante fazer essa validação para ver se está tudo certinho ali. E aí, no outro dia que você vai analisar, né? Depois de 2 dias, você vai usar de novo, aí você vai lá e calibra inicialmente e segue a mesma rotina. Qual a solução, Maria Conceição, qual a solução de calibração de ORP? ORP é uma sigla para potencial de óxido redução. Nós disponibilizamos aqui na HANA soluções tanto oxidantes, né, de 240 e 420 milivolts, né, e também soluções de tratamento. Mas, desculpe, um indicador que usa bastante para controle para verificação do potencial, para variação do potencial, é o próprio hipoclorito. O hipoclorito de sódio costuma usar bastante para você ver o estado de oxidação, se o eletrodo está funcionando. Mas nós temos padrões prontos, estáveis, né, aqui na HANA, para esse fim, tanto para verificação, como para calibração, se o equipamento tiver essa função de calibrar o potencial. Vamos aqui, tem bastante pergunta. Ângela Barcelos, vocês irão enviar por e-mail a gravação? Não, a gravação nós vamos disponibilizar no YouTube, mas vamos disponibilizar também um PDF, tá, para baixar. Agora, por e-mail não, tá? Quem precisar do certificado, manda um e-mail para mim, que o certificado sim a gente direciona por e-mail, ok? Gustavo Padilha pergunta: um eletrodo tem um tempo de vida útil? Se ele não é usado muito frequentemente e apresenta um slope muito alto, posso continuar usando mesmo depois de alguns anos? Olha, essa questão de tempo de vida útil do eletrodo é muito relativo. Tá? Primeira coisa, a questão da aplicação. O eletrodo é próprio para aquilo que está sendo usado? Aquela questão igual bulbo. Bulbo, nós temos bulbos diferentes, material diferente, para baixa temperatura, temperatura normal, né, temperatura ambiente, temperatura mais alta. Então, toda a questão da limpeza também,
a questão do armazenamento, né? Então, tudo isso pode interferir na vida útil do eletrodo. E, claro, o cuidado, né, com atritos físicos, pancada, a questão de passar materiais abrasivos no bulbo, né, do eletrodo. Mas um eletrodo costuma ter uma vida útil, assim, em aplicação geral, de 1 ano, 1 ano e meio. Tem eletrodos nossos que realmente extrapolou, assim, foi 2 anos, por exemplo, né? Tem registro aqui da nós temos aqui o Laboratório de Assistência Técnica também, né? Dá suporte para o Brasil inteiro. Temos informações aqui da Assistência Técnica até de 4 anos do eletrodo. Enfim, né? Mas é aquela questão dos cuidados, né? Armazenar sempre com cloreto de potássio. Então, esses cuidados básicos aí consegue alcançar uma longevidade maior. E pode chegar sim, né? Você usando com menos frequência, ele pode chegar a essa quantidade de tempo de uso. Mas isso tudo é muito relativo. É muito relativo, tá? Relativo à aplicação. Tem aplicações que ele consome uma quantidade maior de eletrodo. Uma pergunta da Leniara, perguntando quais são as diferenças, a diferença significativa entre os modelos de bolso, portátil e bancada, e qual deles é mais preciso? Bom, o pessoal do nosso marketing passou um questionamento, tá? De quem? Leniara Valim. Leniara? Valim. Valim. Leniara Valim. Porque como está chegando muitas perguntas aqui, eu acabo pode acontecer de eu pular algumas, tá? Pergunta sobre qual que deve ser usado, se é o tipo de eletrodo de bolso, o equipamento de bolso, portátil, bancada. Seguinte, todos eles medem a mesma coisa. Então, a questão de aplicação é uma questão mais física mesmo. Qual é o ideal para você? Laboratório, ele vai ficar fixo ali. Um equipamento de bancada, ele tem mais funções no software, né? Apesar que os nossos equipamentos portáteis também estão vindo com muitas funções. Vou analisar num tanque. Num tanque, vou usar um equipamento portátil. Por quê? Porque eu tenho que segurar o aparelho e colocar a sonda. Né? Qual o tamanho do cabo do eletrodo para chegar àquela estação, aquele meio, né? Aquele reservatório. Vou medir, por exemplo, agricultura. Hidroponia, vou medir num copinho. Posso colocar o equipamento direto no becker e fazer a medição. Entendeu? Então, tudo isso é questão mais de potabilidade mesmo. É a questão do manuseio. Né? Nós temos equipamentos... Desculpe. Nós temos equipamentos bastante preciso em diversas categorias, né? Tanto portátil, bolso. Né? Então, isso tudo é uma questão de estudo mesmo de aplicação. Bom, uma pergunta da Cleise Cigarini. Cleise de Cigarini. O medidor de pH para carne que a Hannah indicou há 3 anos atrás foi o medidor pH para carne portátil, referência 99163. Esse é um medidor de pH mais antigo, porque você acabou de dizer que o indicador para a carne é o UFC 2323. Qual o melhor? Bom, eu mencionei o 2323 principalmente para medição direta em carcaça. Tá? Mas realmente nós temos outros eletrodos que também podem ser usados para esse fim, né? Como o 2023 também pode ser usado. Você está usando você tem o equipamento 99... Qual que é o modelo aqui? 99163. O 99163 ele é um modelo um pouco anterior, né? Foi atualizado 98163, mas toda a linha Hannah, aqui nós temos uma assistência técnica, damos suporte em tudo que vai com o logo Hannah, nós somos direto do fabricante, né? Nossa matriz fica nos Estados Unidos, mas nós aqui da Hannah Brasil somos direto da fábrica.
Então, tudo que for relacionado à marca HANA, vocês podem tratar diretamente com a gente. Mas o eletrodo às vezes muda o código, tá? Muda o código do eletrodo, mas existe mais de um eletrodo que pode ser usado para esse tipo de aplicação. A questão de qual é melhor, é bom avaliar também, se é medição direta em carcaça, se é medição direta em peça, tá? Mas qualquer dúvida, pode me ligar, eu fico à disposição para a gente apurar melhor como está a resposta do seu equipamento, né? Qual o eletrodo que pode ser substituído, eu fico à disposição. Bom dia. Qual o eletrodo indicado para cosméticos? Creme de relaxamento, de pH elevado, shampoo, condicionador. Nós temos alguns eletrodos que, tanto da parte física, que é a questão de ser um creme, né, ter uma viscosidade maior, como a questão química, que é a questão de uma maior alcalinidade, trabalhar numa condição maior, nós temos alguns eletrodos. Um eletrodo que eu indicaria para este fim, do nosso código, tá? Eu vou passar o código aqui, mas pode ser visto pode ser visto no nosso site, é o HI1053B, tá? Que é um conector BNC, ponta cônica, tripla junção, mas precisar de uma cotação, pode mandar um e-mail para a gente aqui, tá? E eu já direciono para o comercial mandar uma cotação e também para tirar qualquer dúvida que você tiver sobre esse produto. Olá, uma pergunta da Cristiane Sardanha. Olá, em relação à secagem do eletrodo, neste caso, posso deixar o eletrodo molhado com a água e inserir na solução de cloreto de potássio 3 molar? Pode, tá? Assim, você vai limpar, vai secar o corpo, né? Se tiver alguns respingos, assim, isso não vai interferir diretamente na solução indicadora, a solução de armazenamento. Porque tanto a solução de armazenamento quanto a solução de limpeza, você pode usar mais de uma vez, não tem problema. O problema é o padrão de calibração, né? Primeiramente, o padrão de calibração nunca volta para a garrafa, porque senão você pode contaminar a garrafa inteira. Porque o padrão, como o próprio nome diz, é uma solução que tem um valor fixo. Ela é tamponada e tudo mais, né? Ela é industrializada, né? Mas, claro, se você começa a entrar em impurezas, muita impureza em contato com o padrão, ele acaba tendo um desvio. Aí você vai calibrar, esse desvio acaba influenciando no valor que o equipamento está medindo, porque você está fazendo uma indicação errada para o aparelho. Tá? Mas no caso da solução de armazenamento, se tiver respingos de água, é importante que seja limpo, né? Mas se tiver respingo, isso não vai interferir muito, não. Não vai interferir. Uma pergunta da Maria Conceição. Pode-se usar eletrodo para medição de ORP em pH-metro, onde usamos eletrodo pH? O aparelho consegue fazer essa medição? Olha, uma coisa importante, tá, que gera confusão, a questão do potencial da milivoltagem, né, que eu até cheguei a abordar durante a apresentação. A milivoltagem do pH, o potencial do pH é uma coisa, o potencial do eletrodo de ORP é outra, tá? Se o equipamento tem essa função, milivoltagem, e se você conectar se for uma conexão BNC, né, geralmente, se você conectar um eletrodo de ORP, aquele potencial que vai aparecer no visor é referente ao medidor de ORP, entendeu? Tanto que se você medir a milivoltagem de uma solução com eletrodo ORP e medir a milivoltagem com eletrodo pH, você vai ver que são valores totalmente diferentes. Então, tem que tomar cuidado para não confundir, né? Mas se você tem um pH-metro que lê milivoltagem, conexão BNC, e você compra um eletrodo BNC de ORP, espeta lá e coloca em milivoltagem, você está medindo o potencial de óxido de redução, tranquilamente. Ok? Bom, a Leniara
Qual o modelo para a medição de pH é mais preciso? Bolso, portátil ou bancada? Portátil. Tem equipamentos com 3 casas decimais de precisão e tem equipamentos com 1, né? Bancada também. Então, nós temos uma linha grande de pHmetros. Então, tanto para bolso, como portátil, como bancada, como processo, nós temos diversos modelos, né, de modelos mais, assim, com resolução, com precisão maior e precisão menor. Isso também é muito relativo à aplicação. Mas, tanto um como o outro, hoje a tecnologia que nós fornecemos aqui na Hanna, a gente consegue entregar equipamentos bem precisos, né, assim, com excelente reprodutibilidade, tanto os portáteis quanto os de bancada também. Ok? Bom, por hoje finalizamos aqui, tá? Aí estão os meus contatos, fico à disposição de vocês. E agradeço aí o acompanhamento. Nós temos um limite de 100 pessoas, né, de participantes, mas nós vamos disponibilizar esse vídeo também é aberto, né, para o pessoal poder acompanhar. E é isso aí, agradecemos. Ficam em paz aí, tudo de bom. Obrigado.